Senhor, eu sou servo e missionário Roberto. Quero pregar hoje a realidade, os enganos proféticos dessa geração. Profecias vãs, milagres, prodígios vãs, com pregação, com adivinhação. O evangelho hoje em dia está virando uma adivinhação, uma cartomancia. Quero mostrar biblicamente, base bíblica, que a Bíblia acha disso. Dessas adivinhações, dessas profecias vãs que estão aí nessa atualidade por esses profetas. Falsos profetas. Tem profetas verdadeiros que edificam para edificar, para exaltar, para consolar, e profetas para adivinhar com adivinhações vãs. Com a própria Bíblia proíbe adivinhações. Para nós começar, para a gente entender, abre em Atos dos Apóstolos 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresce. Quer dizer o que? Deus escolheu Pedro pela sua boca para ser anunciado ao evangelho a toda a criatura. Ele foi escolhido por Deus, ele foi escolhido por Jesus Cristo para de sua boca ser anunciado ao evangelho aos pagãos. Como vai dizer, os profetas e a lei encerraram até João Batista, como vai dizer em Lucas. Vai deixar muitos profetas chateados, porque é profecia, é profético, meu irmão. O próprio Jesus Cristo profetizou. João Batista é o último profeta de todos. A lei e os profetas durante até João, desde entre anunciado o reino de Deus, a cada um faz violência para aí entrar. Quer dizer que a lei e os profetas encerraram até João Batista. E muitos querem entrar com a força, com violência. Não, foi escolhido. Pedro foi escolhido da boca dele para ser proclamado, para ser anunciado para os pagãos, para os gentios, para ser preconizado toda a fé. Infelizmente, o último profeta e a lei foram até João Batista. Não sou eu quem está falando, é Jesus Cristo. Mateus 11:13 vai falar o mesmo contexto. Para a gente ter a base. 11:13, Mateus 11:13, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Não tem mais profetas, nós somos seguidores, nós somos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Em Lucas 16, vai dizer assim, 16 e 16 vai dizer, a profecia. A lei e os profetas encerraram até João Batista. Até João, meu irmão. Em Lucas 10, vai dizer assim, quem vos ouve a mim, e quem vos rejeita a mim, rejeita quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo, Deus enviou Pedro, pela sua boca, seja proclamado, seja anunciado o evangelho a toda criatura, aos pagãos. Quer dizer o quê? Aquele que recebe Pedro, recebe a igreja, recebe o próprio Deus, recebe o próprio Cristo. Você está entendendo? A lei e os profetas foram até João Batista. Abre em Atos dos Apóstolos, que essa geração é muito comum, virou muito comum. Hoje em dia, as pessoas, os profetas ficam adivinhando, com adivinhação vãs, adivinhação de si próprio. Você aí de amarelo, o Senhor colocou no meu coração que agora você vai ser prosperado. Você está sendo uma libertação. Isso é adivinhação, meu irmão. Isso é cartomancia. O evangelho proíbe isso, esse tipo de pregação, esse tipo de evangelho, meu irmão. Aqui lá no Atos dos Apóstolos tinha esse acontecimento, tinha esse ocorrido. Atos dos Apóstolos 16, certo dia, quando
E a oração, eis que nos veio a encontro uma moça escrava que tinha o espírito Pitão, a qual com as suas adivinhações dava muito lucro aos seus senhores. Tinha espírito que fica adivinhando, espírito Pitão. Ali tinha uma moça que ficava adivinhando e dava muito lucro aos seus senhores. Essas adivinhações teológicas hoje em dia, essa profecia que tem no meio dessas igrejas, meu irmão, é como vai dizer que é um meio de lucro para os seus senhores, meio de lucro para os pastores. Era lucro era lucro para aquelas pessoas daquela época, aquela mulher, aquele com espírito de Pitão, de espírito de adivinhação. Dava muito lucro ao seu senhor. Não é diferente hoje em dia nessas igrejas. Os caras ficam adivinhando e ficam arrastando multidão. Faz esse propósito, essa campanha de R$1.000. O Senhor colocou aqui, escolheu aqui no meio do culto, do púlpito, tem 10 pessoas que o Senhor colocou no meu coração, desceu agora, quentinho do céu, que quem fazia esse propósito de R$1.000, o Senhor escolheu 10 pessoas, será bem-aventurada. É adivinhação, meu irmão, é divinação. Não é muito diferente daquela época. O apóstolo Paulo repreendeu, pondo-se a seguir a Paulo, a nós gritava: este homem são servos de Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Estava adivinhando aqueles homens que eram homens de Deus. Todo dia quando Paulo ia pregar, aquele espírito usava aquela mulher. Esses homens são homens de Deus que está aqui pregando, anunciando. Paulo se zangou e repreendeu o espírito Pitão. Repetiu isso por muitos dias, por fim. Paulo, enfadado, raivado, quer dizer, algumas traduções, voltou-se para ela e disse ao espírito: ordena-te em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Ele saiu. Quer dizer, o que está aí vendo no nosso meio é isso. Um espírito Pitão na vida de profetas, na vida de pastores, com adivinhações. A Bíblia proíbe adivinhações. A Bíblia proíbe esse tipo de pregação, esse tipo de anúncio, meu irmão. Nós somos profetas, sim, meu irmão, nós somos profetas só para isso. Para profetizar, para exaltar as pessoas. Profeta é essa geração para isso, não para ficar adivinhando. Aqui, somos profetas para isso. Somos chamados para anunciar, para pregar isso. Aquele que fala, não, aqui, 3. 1 Coríntios 14, 3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-los. Não profeta para ficar adivinhando. Toda essa cartomancia, essa feitiçaria. Nós somos profetas para exaltar, para santificá-lo, para consolá-lo. Porque o último profeta e a lei foi até João Batista. Nós somos profetas chamados essa geração não para adivinhar, mas profeta para profetizar aos homens, para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Essa é a profecia, esse é o verdadeiro evangelho. Não toda essa cartomancia que a gente vê, meu irmão. E o povo cai, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Os povos dão mais crédito a esse tipo desse evangelho de fábula, de novidade, essa cartomancia de adivinhação, do que pelo verdadeiro evangelho, pela verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel também vai falar, ele combatia muito esses falsos profetas. Ezequiel 13. Se você for ver aqui do 13, do 3 até o 6 vai falar sobre isso, mas eu só vou meditar só o 6. Vê só as visões disparadas. Só fazem predições enganosas. Eles que dizem oráculo do Senhor, quando o Senhor não os enviou. E toda a esperam a realização de suas palavras. Quer dizer o quê? Aquele tempo o povo profetizava com visões de sonho, com visões vãs, não vinda do Senhor. E o povo acreditava, o povo ficava esperando a profecia.
as visões que aqueles profetas pregavam, anunciavam. Não é muito diferente hoje em dia nessa geração, meu irmão. Não é diferente. Não é diferente. Os caras ficam adivinhando, os caras ficam xiralapara. Eu já vi, meu irmão, eu já fui em culto, em igreja, que o Senhor colocou 5 pessoas que vai contribuir e fica adivinhando até a cor da pessoa, até a roupa da pessoa. Com adivinhação, com espírito pitão na vida de pastores, de servos fiéis do Senhor. Quem conhece a Bíblia não prega esse tipo de evangelho. Não prega esse tipo de doutrina, meu irmão. Não, meu irmão, não. Tá errado. Tá errado. Tá errado, meu irmão. Tá errado. Abre Jeremias 27, 9. A Bíblia não deixa brecha nenhuma para esses caras ter essas visões. Com visões de engano. E o povo besta cai. Nessas profetizadas desses caras. Não escutei, portanto, vossos profetas e adivinhos, nem vossos vacinadores, astrológicos e feiticeiros, que vos disseram que não sereis sujeitos aos reis da Babilônia. Quer dizer o quê? Profetas que têm adivinhação, com astrologia, com feitiçaria. Não escutei esses profetas. Portanto, vossos profetas adivinhos, nem vossos vaticinadores astrológicos e feiticeiros, que vos disseram que não sereis sujeitos ao rei da Babilônia. São profetas com adivinhos, com astrologias, com adivinhação, que estão aí nessa rede social anunciando o evangelho totalmente adulterado, totalmente prostituído, um evangelho de astrologia, um evangelho de adivinhação, um evangelho de feitiçaria religiosa. A Bíblia proíbe, a Bíblia condena, lá no Velho Testamento e no Novo Testamento. São profetas para exaltar, para consolar, para transformar, para resgatar a vida, meu irmão. Não esse tipo de profeta que para ter adivinhações vãs, que não vem do Senhor. Só você abrir Atos dos Apóstolos 1:7. Vai dizer, o próprio Senhor, os apóstolos queriam saber qual é a hora, o tempo certo, que o Espírito Santo ia descer ao que o Senhor fala para ele, ao que o Senhor fala para essa geração. Não cabe a vocês saber nem a hora, nem o momento que o Senhor Deus Todo-Poderoso decretou. Respondeu-lhe Jesus, não respondeu ele, não vos pertence a vós saber o tempo, nem o momento que o Pai fechou em seu poder. Os caras querem saber, os caras querem adivinhar, querem fazer toda uma astrologia. O Senhor tocou no meu coração que você faz esse propósito. O Senhor me mostrou que você vai ser bem-aventurado. O Senhor colocou aqui na minha vida, me revelou que você está passando por isso, que você está passando por aquilo. Toda uma feitiçaria, todo um espírito pitão de astrologia, adivinhando a vida da pessoa. A Bíblia condena esse tipo de profetização. Não cabe a você saber nem o momento, nem a hora que o Pai decretou, estimou na sua vida, meu irmão. E os caras querem adivinhar, fazer toda aquela bargança de adivinhação, conta a vida da pessoa todinha, meu irmão. Aquele espírito pitão contava, o Paulo estava ali pregando, o homem de Deus, contava a vida todinha de Paulo. Meu irmão, não caia nesse engano, meu irmão. Se tem profetas verdadeiramente é para exaltar, para consolar, para transformar a vida, não para ficar adivinhando a sua vida. Com astrologia, com feitiçaria, com adivinhação. A Bíblia condena esse tipo de anúncio. A lei e os profetas encerraram até João. Lucas, Shura, Labara, Lashira, 16:16 e Mateus, se eu não me engano, 11:13, meu irmão. E em Atos dos Apóstolos 16:7 foi dado a mim, a Pedro, para anunciar a boa nova aos pagãos, aos gentios. Aquele que ouve o profeta, aquele que ouve
aquele que o Senhor enviou, ouve aquele que enviou, que é Deus Pai, meu irmão. A Bíblia é bem clara, meu irmão. Só você ler Ezequiel 14:14. Os profetas profetizam com adivinhações vãs, visões vãs, culto vãs, como vai dizer lá em Mateus 15, 7, 8 e 9. Meu povo te louva com os lábios, não te louva com o coração. Não fica caindo nessa baboseira, dessa feitiçaria, dessa astrologia religiosa, meu irmão, porque a Bíblia proíbe esse tipo de pregação, de adivinhação. Não sou eu, meu irmão, que está inventando isso, é a palavra. Mostrei vários versículos proibindo, vários versículos mostrando para você, porque meu povo se perde por falta de conhecimento, perece por falta de conhecimento, padece de falta de conhecimento. Agora você tem esse conhecimento para não cair nessa astrologia, nessa feitiçaria religiosa, com fábulas, com um evangelho de novidade, com um evangelho diferente, que foi semeado, que foi plantado, que foi pregado pelos apóstolos. Pai do Senhor, meu irmão, sou servo missionário Roberto. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo desça mais sobre a minha vida cada dia mais, meu irmão, para me inspirar, para mostrar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro significado que é a Sagrada Escritura. Aquele que crê na palavra, aquele que crê no evangelho será salvo. Porque mostra o Senhor Jesus Cristo. O evangelho é Jesus Cristo vivo, porque ele se fez carne. O verbo se fez carne. Glória a Deus, aleluia. João 1, se eu não me engano, 14.